dia. Quero agradecer ao Marcelo o convite para estar com vocês aqui nessa manhã. Eu já estou perdendo um pouco contas de anos, né? Eu estava tentando lembrar aqui, enquanto o Marcelo falava, se foi 2010, 2009, que nós começamos a trabalhar juntos, né? 2009, então, já vai por bastante tempo, né? Outro dia encontrei o Pedro no elevador lá da igreja, perguntei a idade dele, ele falou que tinha 22 anos, que tem 22 anos, aí eu fiquei mais em crise ainda, né? Eu lembrei que já faz mais de 22 anos que eu vim para São Paulo, então os números começam a se confundir, mas estou feliz em estar aqui com vocês, com o Marcelo, com a Raquel, com o João agora. Uma caminhada já aí de quase uma década, né, de conversa, de sonhos, de ministério, de parceria. E estar aqui com vocês é mais uma etapa, né, mais um momento dessa caminhada nossa com o Marcelo, com a Raquel também. Gostei muito do tema da série sugerido para esse mês, sonhos, e particularmente da sugestão do tema de hoje, fidelidade aos sonhos. Ouvi a mensagem do Marcelo no domingo passado, achei interessantíssima, porque é muito fácil a gente confundir o sonho com ilusão. É fácil o sonho ser uma ideologia, uma propaganda, uma coisa na qual nós embarcamos meio irrefletidamente, e às vezes não é sonho, não é só ilusão. Então, quando é trabalhado esse tema, a natureza dos sonhos, eu acho que a gente tem oportunidade de peneirar, de filtrar aquilo que vem de Deus e aquilo que está em conformidade com o próprio Deus e aquilo que é fruto dos nossos devaneios, delírios e tantos equívocos pelos quais nós passamos na nossa vida. Então, esse filtro, né, a natureza do sonho, a fonte do sonho, a afinidade do sonho, a partir do próprio Deus que nos criou, é importantíssimo para nós. E essa segunda etapa, na qual nós entramos hoje, fidelidade aos sonhos, ou seja, perseverança, nesse sonho que foi peneirado, não é, e ficou no seu coração, permanece na sua vida, também é fundamental para nós, ou seja, aquilo que vai permanecer e pelo que você é chamado a batalhar, pelo que você é chamado a lutar. Esse é um momento de teste, né? Os nossos sonhos estão sendo peneirados. Todos os nossos sonhos. Não é fácil esse momento que nós vivemos aqui no Brasil. É um momento de crise econômica, que é conhecida de todos, crise política, crise moral, crise espiritual. E, num período de crise, a gente é testado para ver o que permanece na nossa vida, né? O que sobra nessa hora. E o perigo de uma hora de crise como essa que nós vivemos é que essa crise que a gente vê do lado de fora, na sociedade, no noticiário, se torne a crise do lado de dentro, a crise da nossa alma, a crise dos nossos sonhos. Ou seja, todo o desânimo que perpassa a sociedade, de repente, se torna o desânimo da sua vida. E você diz, não adianta. Não adianta sonhar, não adianta planejar, não adianta trabalhar, não adianta lutar, e esse desânimo vai se espalhando pelas diferentes áreas da nossa vida, como se fosse aquele foco de tumor que vai se tornando uma metástase, e quando você vê, toda a sua vida está comprometida, você não consegue mais seguir adiante. A minha preocupação, nesse momento do país, enquanto pastor, é encontrar uma forma de proteger a alma, proteger o coração, de proteger aqueles sonhos que são sonhos de Deus e que permanecem na nossa vida. Como é possível fazer isso numa hora como essa? Abrindo a palavra de Deus e olhando para aquelas vidas, aqueles homens e mulheres que atravessaram crises, certamente muito mais graves do que a nossa crise, sobreviveram a essas crises, não só sobreviveram, mas saíram mais fortes e maiores dessas crises,
e perseveraram, foram fiéis aos sonhos que Deus havia dado para eles. Esse é o nosso desafio. É o desafio de, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, ter clareza de qual é o sonho, como perseverar nesse sonho e atravessar esse momento com a alma viva, com a alma intacta. Miqueias escreve num momento muito difícil da história de Judá, e há um texto no qual ele diz assim, para a sua própria alma: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Nos nossos sonhos, muitas vezes nós caímos, tropeçamos, e Miqueias diz: ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar. E se eu morar nas trevas, ou seja, se tudo ao meu redor se escurecer, Deus será a minha luz. Ou seja, eu não vou ficar perdido, eu não vou ficar sem direção. Eu quero compartilhar com vocês uma história bíblica para nossa inspiração nessa reflexão. É uma das muitas histórias, há muitos personagens da Bíblia que poderiam nos servir nessa leitura a respeito dos sonhos, mas eu gostaria de compartilhar a vida desse personagem. O seu nome é Calebe. Ele nasceu no Egito e, atente para isso, ele foi criado como escravo. Será que escravo sonha? Quais são os sonhos de um escravo? Quais são os projetos de um escravo? Ele foi criado como um escravo. Passou toda a aflição do Egito. Mas, sob a liderança de Moisés, ele saiu do Egito em direção à Terra Prometida, atravessou o Mar Vermelho, e ali, nas imediações da Terra Prometida, ele foi escolhido como representante da sua tribo, a tribo de Judá. E ao lado dele, outros 11, dentre eles também Josué. Ele foi enviado, então, para fazer uma inspeção, espionar a Terra Prometida, voltou trazendo o relatório que era uma terra extraordinária, uma terra maravilhosa, uma terra desejada para o povo de Israel, mas havia um problema. Os moradores daquela terra eram guerreiros, valentes, um povo difícil de ser derrotado, e é nesse momento que o sonho de Calebe vai tomando forma, e ele apresenta esse sonho para o povo de Israel. Quando os outros 10 ouvem esse relatório, esse sonho, eles dizem: isso é besteira, não vamos fazer isso. Então Calebe se põe diante do povo e ele diz assim: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse foi o chamamento de Calebe para o povo de Israel. Mas a resposta dos demais daquela população foi uma choradeira geral. Começaram a murmurar porque ouviram o que os 10 disseram, dizendo: lá é terrível, nós não vamos vencer, nós vamos ser mortos, é melhor voltar para o Egito, vamos escolher um capitão que nos guie de volta para o Egito. Começaram a gritar, houve um grande alarde naquele momento, e Calebe e Josué insistindo: não, dá para conquistar a terra, é possível, vamos. Mas as vozes da murmuração eram mais fortes, e vejam a que ponto chegou o povo de Israel. Eles decidiram apedrejar Josué e Calebe. Só não foram apedrejados por um livramento de Deus. Diz o texto bíblico que a glória de Deus envolveu a tenda onde eles estavam, e eles não foram apedrejados por esse milagre de Deus. Mas foram duramente perseguidos e criticados, e se não fosse a intervenção divina, teriam sido mortos naquele dia. Bom, essa é a história que está lá em Números. Vamos congelar a cena aqui, e eu gostaria de ler para vocês, nesse momento, o texto que se encontra em Josué, capítulo 14, a partir do 6º versículo, e que será base da nossa meditação. O texto bíblico, Josué 14, 6, diz assim:
Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, prossegue Calebe, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o monte de Hebrom era Quiriate-Arba. Este Arba foi o maior entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. 45 anos depois daquele relatório dado por Calebe e por Josué, nós temos essa cena descrita. 45 anos depois, Calebe se chega para Josué e diz: Dá-me aquele monte. Dá-me aquele monte. Era um sonho de 45 anos. Durante 45 anos, Calebe acordava e dizia para si mesmo: eu ainda vou conquistar aquele monte. Durante 45 anos, Calebe afiou a sua espada, dizendo: eu ainda vou conquistar aquele monte. Eu fico pensando que a cada caminhada, a cada monte que Calebe subia, ele batia nas suas pernas e dizia: essas pernas precisam continuar fortes, pois eu ainda vou conquistar aquele monte. Dá-me este monte. Ele se dirigiu a Josué naquele dia. Dá-me este monte. Quais são as lições que nós podemos tirar de fidelidade para os nossos sonhos dessa pequena história de Calebe, registrada no livro de Josué? Peça o seu monte. Tenha coragem de pedir o seu monte, de sonhar com o seu monte, mesmo que você seja minoria, e em sendo minoria, você seja vencido. Eram 12, dos 12, 2 votavam a favor, dizendo que era possível entrar na terra, que era possível conquistar a terra. Outros 10 diziam que não era possível, e aqueles 10 foram vencedores naquele momento. Calebe foi derrotado naquele momento, mas ele continuou pedindo o seu monte, sonhando com a terra prometida, a terra que ele julgava que Deus daria para ele. Não tenha medo de ser minoria. Não tenha medo de ser voto vencido. Não tenha medo de pensar diferente. Não tenha medo de ficar em desvantagem diante do alinhamento e daquilo que a maioria das pessoas tem diante de si. Se você tiver que temer alguma coisa, tema ser infiel aos seus sonhos. Não tema ser voto vencido. Nesta semana nós refletimos
lá na igreja sobre os 500 anos da Reforma Protestante. E foi lembrada a expressão de Martinho Lutero, quando, diante da dieta de Worms, ele foi chamado a se retratar, e depois de confrontado com as suas posições, com as suas opiniões, Martinho Lutero respondeu, dizendo: eu fico nesse ponto, eu fico aqui, com a minha consciência. Se vocês não me mostrarem na palavra de Deus e não me convencerem que eu estou errado, eu serei fiel à minha consciência. Ou seja, não tenha medo de ser fiel à sua consciência, àquilo que você acredita. Ou seja, permaneça fiel a isso, tema ser infiel a Deus, mas seja fiel à sua consciência e fiel ao seu chamado, aquilo que Deus disse para você. Não tenha medo de pedir o seu monte, ou seja, de pedir aquilo que é o seu sonho para Deus, ainda que você fique em minoria, e ainda que décadas se passem até que esse sonho se realize. Segundo lugar, isso é fascinante, peça o seu monte, mesmo que ele seja habitado por gigantes e que ele venha com gigantes. Eu fico imaginando qualquer um de nós, não é, conhecendo a terra, tendo espionado a terra e depois estando na terra, escolheria a parte mais tranquila para ser conquistada, a parte mais fácil. Uma região montanhosa é sempre uma região difícil de ser conquistada, porque é mais fácil para o inimigo, aqueles que serão combatidos, se esconderem, eles têm a vantagem, conheciam a região. Portanto, é melhor escolher uma planície, escolher um lugar mais fácil de ser conquistado, mas Caleb escolheu a região montanhosa, a região mais difícil. Mas não só ele escolheu a região mais difícil, mas ele escolheu com a população mais difícil, que eram os gigantes, os homens fortes, os guerreiros que amedrontavam o povo de Israel, sem nem entrarem na batalha, só por aquilo que eles representavam, aquilo que eles eram. Peça o seu monte, mas certifique-se que ele virá com gigantes. Os gigantes são, na Bíblia, a melhor metáfora para os desafios. Não para qualquer desafio, mas para aquele desafio que realmente faz você tremer. Aquele desafio que põe medo em você. Peça o seu monte, mas certifique-se que ele venha com gigantes. Ou seja, não tema os desafios. Tema a falta de confiança. Tema a sua própria covardia. Tema a fé, muitas vezes raquítica. Tema o comodismo, mas não tema os gigantes. Tema a derrota que está em você. Você é quem mata os seus sonhos, é quem destrói os seus sonhos quando você os abandona. Não são os gigantes, não são os desafios, eles vitaminam o sonho, empurram você para uma conquista maior. É o seu próprio desânimo que faz com que você seja vencido, não os gigantes. Caleb pediu um monte, e um monte no qual estavam os gigantes. Peça o seu monte, certifique-se que ele venha com gigantes. Peça o seu monte, em terceiro lugar, ainda que você tenha que esperar 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10 talvez, 20, não sei qual é o seu sonho que Deus pôs no seu coração, mas não tema esperar. Você lembra o nome de algum dos 10 espias? Você sabe o nome? Por curiosidade, eu fui ler os nomes deles, porque a gente não sabe o nome de nenhum. Só lembrei de um porque era muito estranho, Jeuel. Lembrei porque eu conheci uma pessoa que chamava Reuel, então associei. Mas nós não sabemos os nomes dos 10, cada um deles representava uma tribo. Mas nós sabemos e estamos falando de Josué e falando de Caleb nessa manhã. Aqueles 10 talvez tenham tido o seu momento de glória, quando eles disseram a terra é difícil, vamos montar outra estratégia. Talvez eles tenham passado por sábios naquele dia, tenha sido o dia de glória deles, eles venceram aqueles 2 tolos, Josué e Caleb. Mas
o nome foi registrado, mas nós não podemos refletir ou explorar qualquer coisa relacionada ao que eles fizeram. Eles venceram. Venceram por um dia, venceram, quem sabe, por uma década, pelos 40 anos que o povo esteve no deserto, mas foram esquecidos. Agora, Calebe e Josué são lembrados por nós, têm sido lembrados por milênios. Peça o seu monte, ainda que você tenha que esperar. Aqueles 10 não esperaram por nada. Eles ganharam naquele dia a batalha, mas morreram no deserto, foram sepultados no deserto. Eles não queriam dificuldades. Calebe queria batalhas, queria um monte com gigantes, mas eles não queriam dificuldades. Calebe queria aquela região de Hebrom, a região montanhosa. Passaram-se 10 anos, e alguém que conversasse com Calebe: o que é que você quer, Calebe? Eu quero Hebrom. Passaram-se 20 anos, e alguém chegava para Calebe e dizia: o que é que você quer, Calebe? Eu quero a região montanhosa de Hebrom. Talvez na família, no grupo, Calebe tenha sido até objeto de brincadeira, porque 30 anos depois ele suspirava e dizia: ó Deus, dá-me a região montanhosa de Hebrom. Ele tinha um sonho dado por Deus. E 45 anos depois, quando chegou a hora da partilha da terra de Israel, ele chega para Josué, e o texto que nós lemos mostra a intimidade. Ele diz: você lembra, Josué, aquele dia que estávamos eu, você e Moisés? Você lembra da conversa? Você lembra do que eu falei? Gente, alguém que 45 anos depois lembra de uma conversa, de um momento que eles tiveram ali de intimidade com Moisés, é alguém que tem um sonho, é alguém que guarda um sonho, é alguém que persevera num sonho. 45 anos depois, ele diz: você lembra daquele dia, Josué? Josué talvez tenha rido, eu sei o que você vai falar. Ele não havia esquecido. Deixe-me dizer para você, Deus não promete resultados imediatos. Deus não promete resultados imediatos para ninguém. Mas Ele promete que nunca vai falhar com aqueles que confiam nele. Isso Deus promete. Ele nunca vai falhar. Deus não vai dar explicações para você a cada 15 minutos. Deus não vai comparecer na sua reunião semanal para prestar contas para você dos planos dele, mas ele não vai falhar. Os anos podem se passar, podem parecer confusos, como aquele desenho ali dos rabiscos, mas Deus está trabalhando. Deus está agindo para que os sonhos que Ele pôs no seu coração se tornem realidades. E você deve perseverar em temer a Deus, em servir a Deus. Em geral, regra de vida, as coisas que nós mais amamos e pelas quais nós trabalhamos mais arduamente são aquelas que mais demoram para se concretizar na nossa vida. Em geral. Elas não acontecem imediatamente. Demoram para se concretizar na nossa vida. Não quero desanimar você. Não quero dizer que você tem que esperar 45 anos. Não sei quanto tempo. Né? Tempo é uma questão também muito subjetiva na nossa vida. Mas as coisas pelas quais nós trabalhamos arduamente, muitas vezes são as que mais demoram para chegar na nossa vida, para se tornar realidade na nossa vida. Eu não posso caminhar para o encerramento sem fazer essa pergunta para você. Uma pergunta muito pessoal. Qual é o seu monte? Qual é a sua Hebrom? Qual é a sua região montanhosa? Talvez você diga: mas, Valdir, que história é essa de pedir monte? Que história é essa de pedir um monte? Que história é essa de um monte habitado por gigantes? Como é que eu sei o que é o meu monte? Que é aquilo que eu desejo? Qual é o meu sonho? Algumas perguntas
bem simples para você. O que é que toca o seu coração? O que é que toca o seu coração? Que está aí dentro e você percebe que os dias passam, o contexto muda, muita coisa muda na sua vida, mas isso tem permanecido. Essa é uma pista importante para você identificar qual é o seu monte. O que é que o desafia a confiar em Deus? Vejam que Caleb não disse em nenhum momento, eu consigo, eu vou conquistar esse monte. Mas ele diz, Deus vai me dar esse monte, Deus vai me dar vitória, Deus está conosco e Deus vai fazer com que nós consigamos vencer e conquistar esse monte. Ou seja, o que é que desafia você a confiar em Deus? O que é que o leva a dizer, Senhor, sem Ti eu não consigo? O que é que o desafia a pôr a sua confiança em Deus? O que é que não sai da sua cabeça? Cada pessoa terá o seu monte, o seu desafio, a sua paixão. No ano passado, mais ou menos nessa época do ano, eu ouvi o Dr. Lindsay, um amigo que vive nos Estados Unidos, numa palestra para adolescentes. Ele falou uma coisa que foi muito marcante para mim. Ele disse que você sabe que está andando na vontade de Deus quando a sua paixão encontra as necessidades do mundo. E quando você conecta a sua paixão com uma necessidade no mundo, ou com necessidades no mundo, você faz aquilo que está em sintonia com o que você foi feito para ser e para fazer. Qual é a sua paixão? Como é que você conecta essa paixão com uma necessidade que você vê ao seu redor? Quando você identifica isso, você está no caminho da realização do seu sonho. Para alguns, o monte será a conversão de alguém querido, o cônjuge, um amigo, um parente, um irmão. Para outros, o monte será vencer algum vício, alguma dependência, alguma compulsão. Você olha e lá está o gigante da compulsão te empurrando para repetir aquele comportamento, e você sabe que você tem que vencer essa batalha. Para outros, o monte será vencer os seus próprios temores, mas talvez o seu monte seja realmente encontrar o seu lugar no reino de Deus, ou seja, ligar a sua paixão com uma necessidade que Deus colocou você para responder essa necessidade, aquele desafio que faz o seu coração queimar. Termino essa meditação com vocês. Na história de Caleb, é uma coisa muito bonita. Ele tinha uma filha que se chamava Axa, e, certa ocasião, depois de ter conquistado o seu monte, essa filha já estava casada, e, num certo dia, ela veio ao encontro do seu pai, Caleb. Ela estava montando um jumento, e, quando viu Caleb, diz o texto bíblico que ela saltou do jumento, e o pai perguntou para ela, gentilmente, o que é que você deseja, minha filha? E ela se dirigiu ao pai dizendo o seguinte, eu e meu marido recebemos terras que não têm água. Dá-me de presente terras que tenham águas. Veja o que Caleb fez. Diz o texto bíblico em Josué 15, 19. Então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando Deus lhe conceder o monte que você pediu, o monte com o qual você sonhou, não esqueça de ser generoso. Seja generoso, reparta, haja com generosidade. O maior legado de Caleb para os seus filhos não era uma herança material, não era a terra, não era aquele monte, não era Hebrom. A maior herança de Caleb foi uma herança espiritual. É esse legado que eu estou compartilhando com vocês hoje. Lembre-se que seu maior legado não será um terreno, não será uma casa, não será um carro, não será uma conta. O seu maior legado será a história da sua vida. O que essa história vai ensinar às outras pessoas será o seu exemplo.
Quando as pessoas puderem dizer, tal pessoa não se curvou à opinião da maioria. Ele tinha convicção, ela tinha convicção. O seu maior exemplo será de uma pessoa que não teme os desafios, de uma pessoa que não desiste dos sonhos, mas é fiel aos sonhos dados por Deus, de uma pessoa que persevera nesses sonhos. Qual é o seu sonho? Seja fiel a esse sonho. Persevere em temer a Deus, em obedecer a Deus, em andar com Deus. Não espere que você vai entender cada etapa, cada momento. Você não vai entender. Mas saiba que Deus está acima dos seus sonhos, que Deus é quem conduz a sua vida. Persevere, confie em Deus, permaneça fiel a Deus. E Deus, o Deus soberano, realizará na sua vida os sonhos que Ele escolheu para você. Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus lhe dê o seu monte. Amém.